Não é fácil escapar da armadilha de observar o próprio pensamento depois que você aperta o gravar. Ainda mais quando se está parado, que é o caso, que é o caso de hoje. Geralmente eu gravo em movimento, andando, observando, observando o movimento da rua, do trânsito, as pessoas, os acontecimentos gerais. Agora eu tô aqui deitado, com a luz apagada, depois de um dia intenso, intensivo de trabalho. E isso é uma novidade. Isso é uma grande novidade. Tô falando do episódio. Engraçado que, bom, todo dia, principalmente na rua, é uma novidade. Por mais que se depare com as mesmas situações do cotidiano, sempre tem uma novidade. E a novidade de hoje é que é justamente o formato, é justamente a situação. É estranho porque quando eu gravo na rua é uma coisa, é uma coisa um pouco diferente. Pra mim, quando eu comecei, era uma coisa diferente. Agora o diferente é gravar em casa, parado. Eu acho que é porque eu não lido muito bem com parede de teto. Não que eu não goste. Na verdade, às vezes é preciso, mas geralmente o movimento, você tá na atividade é o que me deixa mais estimulado. Mas eu aprecio muito, tô descobrindo agora, eu acho. Eu aprecio muito esse momento assim. Me sinto muito confortável, como se, sei lá, eu tivesse seguro, segurança, coisa que eu geralmente vejo com maus olhos. Às vezes é necessário para recarregar. Inclusive, eu acho que essa aqui seria a vida ideal para mim. A regra, a via de regra, seria o movimento. Seria tocar algum projeto, seria a vida lá fora, o trabalho. E a casa, a parede, o teto, o lar, a esposa, a filha. É como se fosse um repouso. Não que sejam, não que seja que a vida familiar, a vida doméstica seja só uma coisa utilitária. Claro que não. Meio que uma coisa equilibra a outra. É isso mesmo. Uma coisa equilibra a outra. Eu às vezes fico
muito angustiado quando eu tô muito mergulhado na vida doméstica. Eu não consigo me acertar. Não consigo me acertar no casamento, no dia, na rotina do dia a dia, porque minha personalidade eu acho que não, eu acho que meu temperamento pede uma pede um balanço, pede um chacoalhão. É engraçado como tudo depende do seu ponto de vista, de como seu estado tá naquele momento, porque por um ponto sua família pode ser o catalisador, pode ser sua salvação, mas também quando está em algum outro estado pode ser a sua prisão pode ser a sua corrente. Mesma coisa do seu trabalho. Na verdade, eu acho que eu acho não. A dualidade a dualidade por si só é uma a vida. A vida é uma coexistência. Se eu confirmo um lado, eu afirmo o oposto desse lado. Eu já falei isso antes, inclusive. Eu tô com outro emprego engatilhado para uma área que eu realmente gosto, que é a área automotiva, que é a área que eu me encontro. No momento eu tô trabalhando com paisagismo, marcenaria e recebo até que confortável para as minhas necessidades. Eu recebo 3.000, não é tão mal para uma pessoa comum. É claro que tem vezes que eu passo muito perrengue, mas dá pra sustentar as necessidades da minha esposa, da minha filha. E o emprego que tá engatilhado, eu começaria ganhando parecido com isso, 3.000 a 3 e pouco, mas o que me interessa é que eu poderia ganhar bem mais. E o que me interessa mais ainda é que eu poderia ganhar bem mais com uma coisa que eu gosto. Seria a estética automotiva. Eu gosto de todas as áreas automotivas. Mas ultimamente a estética tem me atraído muito, embora a mecânica também me atraia muito.
Eu acho fantástico. É incrível. É, é muito doido até. Eu já falei sobre carro antes. Já falei sobre os elétricos, que inclusive são os que eu menos gosto, mas eu acho também muito incrível, principalmente o híbrido, que tem dois sistemas de propulsão que tem uma autonomia espetacular. A resposta rápida do acelerador, como ele pode, como ele pode reaproveitar uma energia que seria gasta na frenagem ou na redução. Isso é incrível. Mas para mim nada se compara ao velho motor a combustão. Porque a experiência do motor a combustão é mais crua. Dependendo do carro, você não sente, bom, você sente tudo, você sente o carro, você sente a rua, você sente o caminho, você sente o trajeto e não apenas se desloca. Você tem um contato mais direto com a máquina. Você ouve o ronco do motor, a trepidação. Se o carro for uma direção mecânica, você é uma condução mais braçal. Agora o carro elétrico é como se fosse, na minha visão é como se fosse, sei lá, se fosse um carro enlatado, um produto enlatado. Qualquer carro é enlatado, né? De certo ponto de vista. Mas eu quero dizer como se fosse um produto. Eu não sei explicar direito. Não sei explicar direito porque o carro elétrico ainda assim tem. Vai se consolidar bastante, talvez vire. Não sei, talvez vire a via de regra. O que impede por enquanto o carro elétrico de ser a maioria, além do valor, é claro, é a falta de estrutura em algumas cidades, é a falta de confiança que traz a novidade de ser elétrico. Você sente aquela. Você não sabe se pode contar com aquilo. Quem viaja muito também não. Aí teria que optar pelo híbrido, pela autonomia e também porque não é todo ponto que tem um posto de abastecimento. Por enquanto tem toda uma barreira para ser superada. Mas eu sempre vou preferir o motor a combustão. Até porque eu não sou um economista. Eu não estou aqui falando pelo ponto de vista tecnológico, pelo ponto de vista evolutivo. Eu tô olhando pelo ponto de vista apaixonado.
É como música. As músicas vão se modificando, ficando mais tecnológicas. De repente até um som mais digitalizado, instrumentos digitalizados, vozes, a voz, o vocal digitalizado. Mas eu sempre vou preferir a boa e velha música acústica. Não, não, não. Com acústico eu não tô dizendo só o voz e violão, na verdade eu quero dizer a música mais concerto, o concerto, a banda ali ao vivo, ou o trovador lá com a voz e violão, a coisa mais orgânica. Eu não sou saudosista, eu não sou, eu não cultuo muito no sentido de ser o ideal passado. Pra mim, um músico ideal é como se fosse o Bob Dylan. O cara, o cara simplesmente, o cara simplesmente dançou pelas suas facetas. Ele explorou tudo que ele podia explorar dentro de si na música, por consequência, na arte em geral. Bob Dylan, ele se atraiu pela densidade dele mesmo. Ele não teve medo, ele não evitou a escuridão, a névoa da mente dele. Ele explorou e transformou em arte. Na verdade, esse é o artista ideal. O artista que explora, que não se acovarda. O artista louco. Louco porque. Louco porque. Já superou a normalidade. Louco aos olhos dos medrosos. E Bob Dylan é um cara muito doido. Como um artista deve ser. Não, loucura mesmo é o ritmo que se vive. Que o povão, nós, vivemos. Isso sim é loucura. Muita loucura. Você viver uma vida que não é de autoria sua. Mas agora falando. Parando de falar nesse tom do artista.
É uma loucura você viver no automático. Você sabe essa coisa toda que todo mundo tá cansado de ouvir falar. Loucura você viver sempre refém do fim do mês, sempre refém de um patrão, de um emprego, sempre refém de um boleto. Isso é ridículo, cara. Sempre refém de um cara que tá na política. Ridículo, ridículo. Isso é muita loucura. É difícil uma. Eu tava tentando puxar aqui na cabeça alguma coisa pra comparar no meio artístico, na arte. Mas é difícil a arte produzir uma coisa tão louca quanto a vida comum. Porque diferente da arte, a vida comum você sente todo dia. A sua pele. Contato direto com a sua pele. Diferente da arte que pode estar com você internamente, pode tocar a sua alma, pode tocar seu cerne, seu âmago, e você pode carregar aí pelo dia. Mas inevitavelmente você vai ter um contato mais direto ainda com a realidade do dia a dia. Por isso, a realidade que é a loucura absoluta. Mas apesar de tudo, eu consigo aproveitar bem. Eu consigo viver muito bem apesar disso. Porque eu não faço disso tudo. Eu não deixo isso ditar o meu modo de vida. O seu modo de vida tá além da vida cotidiana, das coisas que te apresentam, das coisas que você é inserido, das coisas que você é obrigado a viver. Digo, de fora, por fora você pode estar vestido um terno sob medida, mas por dentro você pode estar usando uma cueca do Homem-Aranha. Você tá entendendo? Tá entendendo? Isso que eu quero dizer. Então o verdadeiro louco não é o artista, é o cidadão comum que não transcende o que vê. Esse sim é louco. Agora voltando a falar sobre carro. Sobre carro é o seguinte, minha relação com o carro é que o carro é uma extensão de você. De que você que eu tô falando é você entusiasta. O carro faz parte da sua experiência de vida. É claro, você não vai transformar ele num oxigênio.
não tiver, já era a sua vida, você morre. Não, claro que não. Mas é. Mas é um membro seu além do seu corpo. E pra quem é tão. Pra quem precisa de um balanço, de um chacoalhão, como eu, o carro tem uma serventia muito valiosa, que é o de trazer o movimento para sua vida de uma forma mais palpável. E para quem, assim como eu também, tem uma sente uma angústia, sente uma sente um desespero com a vida muito estática, com a vida muito guiada por outras circunstâncias, você está no volante, decidindo para onde vai virar e com o pé no acelerador, decidindo quanto vai acelerar, quando vai reduzir. Isso te dá uma sensação, é uma catarse, catarse. Você está excedendo, você está transcendendo a sua vida que te sufoca. Tem outros meios também, tem outros meios. A arte é um deles, inclusive. Você pode ir longe, 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 longe com a arte. E é mais fácil que não precisa sair do lugar. Ou às vezes isso é o mais difícil, dependendo de quem tenta. Bom, no final a gente segue se conhecendo a cada dia. E a cada dia se assombrando mais com o que conhece.